Aqui não tem conversa mole, aqui o bambu ronca. Estamos começando mais um podcast Ronca Bambu, onde nós discutimos segurança pública, mas tudo que envolve a melhoria da condição de vida do cidadão de Criciúma e de Santa Catarina. Tem algo acontecendo nas ruas de Criciúma. O aumento de moradores de rua, a dependência química, famílias sendo destruídas, pessoas surtando e a violência batendo a nossa porta. E a pergunta que nos vem: isso é caso de polícia ou é caso de saúde pública? Hoje comigo o vereador Luiz Fontana, médico que acompanha há bastante tempo a saúde pública da cidade de Criciúma. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer imenso te ter aqui. Eu que agradeço o convite, delegado. É um prazer poder participar do seu programa e principalmente que aborda temas que são tão relevantes na sociedade, né? Não só criciumense de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. Então, é um prazer realmente estar aqui participando do seu programa. Luiz, estás formado há quanto tempo? Vou completar 11 anos de formado. E por que resolvesse seguir a carreira política? Foi meio que sem querer. Eu sempre gostei de trabalhar com saúde pública. Nós criamos em 2020 o projeto do Centro de Reabilitação Pós-Covid. Foi o primeiro centro de reabilitação do Brasil, 100% SUS e o maior de toda a América. Então foi um projeto que a gente fez de saúde pública, que eu sempre trabalhei desde 2014, que eu me formei, eu sempre trabalhei em unidades de saúde. Então, aí eu fui gostando, tomando cada vez mais gosto em relação à saúde pública. Fiz a minha residência em medicina do esporte, fiz pós em gestão de saúde pública e também fiz residência e um mestrado em saúde coletiva. Então, por causa disso que eu comecei a gostar cada vez mais de saúde pública, e quando o nosso projeto deu muito certo na reabilitação pós-Covid, a gente conseguiu, né, ajudar centenas de pessoas, eu fui sendo convidado a participar da política, principalmente, não quer trabalhar com a saúde pública, principalmente em Criciúma. E aí eu fui recebendo alguns convites, e aí eu decidi em 2024 mesmo, foi no mesmo ano da eleição, que eu recebi alguns convites de alguns partidos, aí eu, tá bom, vamos participar, já que tem pessoas me convidando, reconhecendo o meu trabalho como médico e coordenador de saúde pública, quem sabe entrando na política eu consiga contribuir ainda mais, não só com a saúde pública, claro, que é o meu foco principal, mas também na área social, que eu também sempre trabalhei. Eu tenho uma ONG que eu faço projetos sociais, então, em consonância essas duas áreas, que me levaram para a saúde, para a vida política. Então, por isso que eu entrei e acabou dando muito certo, né? Conseguimos a eleição em 2024 e estamos aí, né? Trabalhando com saúde pública e com tudo que a gente possa contribuir para Criciúma. Bom, o crime não começa na delegacia. O crime, ele não termina com a prisão do criminoso. Muitas vezes o crime começa no abandono social, na droga, na saúde mental destruída e na ausência do Estado. Quando a gente fala na questão mental das pessoas, hoje a nossa sociedade mentalmente ou emocionalmente, ela está mais doente? Sim, a nossa sociedade já está doente há muito tempo. Claro que a pandemia ela aumentou muito, né? Ela fez aflorar esses problemas que já existiam e isso foi muito preocupante. Claro que a gente sabe que a pandemia passou, né? Teve uma duração de em torno de 2 anos, mas os resquícios da pandemia ainda estão aparecendo, né? A gente é muito recente e a saúde mental hoje é o pior problema de saúde não só no Brasil, mas no mundo todo. Podemos passar aí obesidade, hipertensão, diabetes, que são os principais problemas de saúde. A saúde mental hoje com certeza é o principal problema. Se for pegar hoje o número de afastamento de professores, de servidores públicos, de qualquer área, né? Tanto na privada também, a maioria dos afastamentos são relacionados à saúde mental. E isso é muito preocupante, não só porque, em relação principalmente aos trabalhadores, as pessoas mais com certa idade, mas também os jovens. Os jovens hoje em dia, isso que aumentou e deixou cada vez mais preocupante. Na minha época, pelo menos quando eu era jovem, eu não lembrava de pessoas usando remédios ansiolíticos ou antidepressivos. Hoje em dia, na universidade, se for pegar, eu acho que mais de 50% dos alunos usam algum tipo de medicamento. E também nas escolas. Então, algo que dificilmente teria ali com 15, 16 anos, alguém usando algum medicamento, hoje já é algo muito frequente. Então, a saúde mental, com certeza, é o problema do nosso século, do século XXI, e que, claro, que nós temos que combater cada vez mais, e é difícil ainda. Ninguém conseguiu achar nenhum lugar no mundo,
Europa, Estados Unidos, uma fórmula ainda ideal, e com certeza a pandemia fez isso acelerar muito, e por isso que ainda estamos tendo muita dificuldade em relação a isso. Isso explodiu muito depois da pandemia, tu vislumbra isso? Com certeza. O principal problema da pandemia, além do medo, né, a insegurança, se tu vai pegar uma infecção, se tu ia pegar o Covid, se tu ia ir para um hospital, ir para uma UTI, se tu ia falecer, né, isso era o principal medo das pessoas. Também o confinamento, as pessoas que tinham que ficar em casa, né, claro que a gente sabe que o convívio social é muito importante, então as pessoas tinham que ficar trancadas em casa. E aí, onde geravam muitos problemas, né? Além de não poder conversar com ninguém, né? Não poder visitar um parente seu. A gente até chegou a ver na Globo eles fazendo um abraço, as pessoas vestidas de plástico para poder abraçar os pais. Então, isso aí foi muito difícil para a população. E com certeza isso aí vai gerando, né? Não só ansiedade, depressão, estresse. Às vezes a pessoa tem um problema pontual, um probleminha simples de saúde mental, mas com certeza ter ficado trancado em casa, isso aflorou. Isso fez com que a pessoa piorasse e acabava dando os problemas, né? Não só problemas para a própria pessoa, mas problemas de convívio. O número de separações durante a pandemia foi exorbitante porque as pessoas tinham que conviver só com os próprios familiares dentro da sua casa. E isso acabava gerando muitos problemas, muitos desgastes, e isso daí também acabava gerando outros problemas, né? Agressões, não só a separação em si, e outros problemas de saúde mental que decorrem desse confinamento. A droga hoje está mais presente na sociedade? Então, é difícil a gente saber, porque a droga ilícita a gente não consegue quantificar tanto, né? As pessoas acabam usando de forma ilegal, então é mais difícil de quantificar. Mas as drogas lícitas, com certeza. Então, qual que é mais preocupante? Claro que a droga ilícita, o crack, cocaína, maconha, é muito pior, né, para a saúde, mas é um número que a gente não consegue saber, mas no meu ponto de vista, ele está estabilizado. Hoje nós temos mais conscientização, as pessoas entendem mais sobre drogas, os pais, os avós sabem falar com os filhos em relação às drogas, então talvez eu não veja um aumento tão grande. Em relação às drogas lícitas, com certeza. Nos últimos, pelo menos desde a pandemia, mais de 50% de aumento a gente teve no número de drogas. Então a gente também tem que pensar que um Rivotril, um ansiolítico também é uma droga sintética, uma droga, podemos dizer, controlada, mas ela também pode fazer mal. Então esse número foi exorbitante. Fora, né, Ritalina, que as pessoas precisam para se concentrar, isso aí também aumentou muito. E muitos jovens usam essas drogas que são lícitas como recreação. Eles também usam numa balada, eles vão usar Ritalina, vão usar, às vezes vão misturar com algum opioide. No Brasil, o opioide nem é tão forte, mas nos Estados Unidos, na Europa, os opioides são muito potentes e são mais fáceis de conseguir do que aqui no Brasil. Então também são utilizados. Então, na minha maneira de ver, eu convivo bastante com jovens, né? Tenho também bastante alunos e tal, estou nesse meio. Eu vejo hoje eles usando menos droga ilícita e usando muito mais droga lícita. Então, é algo também muito preocupante. Claro que a gente devia diminuir tudo, né? Todo tipo de droga, medicamento. Não, a gente está vendo um desbalanço, mas um número muito alto, talvez até maior do que anos atrás, décadas atrás, de pessoas usando algum tipo de remédio ou de droga mesmo para poder ou se satisfazer, né, de modo recreativo ou para conseguir controlar o seu problema de saúde mental. É muito interessante essa dinâmica, né, de uma migração da droga ilícita para a droga lícita, mas numa conversão em que tu faz uma utilização ilícita da própria droga lícita. E isso gera um problema social por conta de acidente de trânsito, agressões, aumento de violência. Então essa é uma preocupação muito grande das polícias. E aí, ontem eu estava em Turvo e me deslocando para Criciúma, parei no sinaleiro ali do Pinheirinho e verifiquei algumas pessoas em situação de rua. A minha filha, que é uma pessoa muito preocupada, queria que nós ajudássemos, nós explicamos a consequência dessa ajuda financeira, do dar o dinheiro para aquela pessoa que ali está, que tem toda a característica de um usuário de drogas. E tu, como médico e representante da população de Criciúma, tem vivido uma realidade em especial no bairro Pinheirinho. Nós já conversamos aqui com a Shirley da Abadeus e da transformação vivida no bairro Cristo Redentor, ali na Corda Bamba, e agora a gente vê um problema no bairro Pinheirinho.
Pessoa em situação de rua, essa população tem aumentado em Criciúma? Qual é a tua percepção sobre isso? Os números que saíram, tivemos um aumento nos últimos anos de mais de 300% no número de moradores de rua. São vários fatores, a gente não consegue dizer que se é só um problema de saúde mental, de drogas, ou um problema social, financeiro. São vários fatores que convergem para as pessoas estarem na rua. Então isso que é muito difícil de identificar. Nem todo morador de rua ali é um usuário de crack. Às vezes é uma pessoa que faliu a empresa, largou tudo, entrou em depressão e está lá. Então nem todo mundo está indo ali só por causa da droga. Então isso é muito preocupante. E outro ponto também, que são as pessoas nem são só de Criciúma. Muitas dessas pessoas são de outras cidades. Isso também é muito preocupante porque Criciúma acaba sendo um berço, demonstrar que a cidade é boa, claro que isso é importante, a gente tem que dizer que Criciúma é uma das melhores cidades para viver do Brasil, mas também ser uma cidade muito acolhedora para morador de rua, isso é preocupante, porque tu tá chamando as pessoas, não, vem cá que aqui nós vamos tratar vocês bem. E eu acho isso que tem que ter certo ponto, porque a gente não tem condições de tratar todas as pessoas. Eu já fiz muito projeto social em comunidade terapêutica de usuário de droga, principalmente de usuário de crack, aqui na região de Criciúma principalmente, e essas pessoas a gente vê que mesmo tendo um acompanhamento, é menos de 5% que consegue se reabilitar, consegue sair assim das drogas ou de uma vulnerabilidade de uma forma simples, de uma forma rápida. A maioria dessas pessoas realmente elas passam muito trabalho, elas vão, tentam, voltam, vão para um outro local, vão para o hospital, vão para uma comunidade terapêutica, vão para a casa de algum parente, e a gente vê que realmente é muito difícil. Então, Criciúma ainda não tem uma estrutura para abraçar todo mundo, todos os moradores de rua. Então, por isso está tendo um problema tão grande. Claro que o foco é o Pinheirinho, porque a gente sabe que ali também tem ponto de venda de drogas, isso que é preocupante, mas temos que ter outras medidas, temos que tentar ver se realmente o que está faltando. É na área só do social, que a gente sabe que não é. Na área da saúde, na área da segurança, a gente sabe que a polícia, eles dão um suporte adequado, só claro, a gente não pode concentrar tudo num bairro só de Criciúma, A gente tem todos os outros pontos da cidade que também são preocupantes. Se vocês pegarem aqui no centro de Criciúma, também tem bastante morador de rua. Ali em frente ao Hospital São José, tem os moradores de ruas que eles põem as barracas deles, eles põem de noite, de manhã eles saem. Então eles já estão habituados, já estão achando pontos. A rua coberta, o pessoal fala muito do Pinheirinho, mas a rua coberta de Criciúma hoje é um problema gravíssimo. Foi gasto mais de 4 milhões de reais para montar aquela rua, que ficou com uma estrutura muito ruim. Ela está tendo muitos problemas, não só da estrutura, porque chove dentro, a questão da iluminação, isso tudo gera uma insegurança para os moradores e também, principalmente, para os comerciantes, porque eles deixaram ali catutas, isso que a gente chama de catutas, são uns bancos pretos fechados, e os moradores de rua, ou usuários de droga, ficam ali, não só durante o dia, mas principalmente à noite. E ali é um ponto onde eles acabam consumindo drogas, eles ficam tentando pedir esmolas, e a população está muito preocupada com aquele ponto. Então, é outro local, a gente não pode focar só no Pinheirinho. O Pinheirinho hoje é o pior problema de Criciúma, com certeza. Mas tem vários outros pontos que também precisamos abraçar, e talvez medidas de segurança, botar a câmera, melhorar a iluminação, botar sim, não sei se a Guarda Municipal, a gente sabe que aqui a Prefeitura não vai querer colocar, mas talvez poderia ser uma opção, ou não, melhorar o que a gente já tem na nossa estrutura, que facilitaria. Então, a gente sabe que o governador também está melhorando ali em questão de suporte para a polícia, isso aí é importante, mas temos que ter medidas, às vezes, que são mais simples, Ali na Rua Coberta, por exemplo, se melhorar a iluminação, já é um fator que vai espantar boa parte dos moradores. Então, eu acho que é um problema muito complexo e, claro, que a saúde desses moradores é importante e também não temos estrutura para conseguir resolver o problema de todos. Falasse em algo muito interessante, que é uma abordagem sociológica e ecológica. A Escola de Chicago foi uma escola de criminologia dos Estados Unidos que introduz uma abordagem sociológica e ecológica, argumentando que o ambiente urbano e a desorganização social, e não apenas fatores de criminologia, produzem o crime. Então, quando a gente fala em um ambiente urbano, uma arquitetura adequada, quando a gente fala numa organização social, isso acaba impedindo a realização de crimes. A desorganização social em áreas de crescimento rápido, ela enfraquece o controle social e o controle informal especial, porque nós temos um controle do Estado que faz com que o crime deixe de acontecer, mas há controles informais, em que a própria sociedade, vendo que as coisas estão organizadas, não
permite uma destruição do ambiente. E a teoria das janelas quebradas, que foi instituída nos Estados Unidos, com base no movimento Lei e Ordem, ele tem essa característica também. Então se junta a questão da escola de Chicago com a arquitetura criminal e a discussão sobre uma abordagem sociológica e arquitetônica com a teoria das janelas quebradas, que faz o seguinte: eu tenho um ambiente, ele é iluminado, ele é limpo, é organizado e as pessoas não acabam se acomodando ali para sujar o ambiente. E aí, por consequência, se eu tenho uma estrutura de Estado que eu não permito que um primeiro dano seja praticado num ambiente como esse, as outras pessoas não vão praticar. E aí se fez um estudo muito interessante nos Estados Unidos sobre a atuação criminosa na danificação de bens. Então se colocou um carro no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, e eles começaram a subtrair peças desse carro, quebrar os vidros e danificaram o automóvel. E colocaram esse veículo em Palo Alto, na Califórnia também. Ninguém destruiu o veículo, até que alguém foi lá nessa pesquisa e quebrou o vidro do veículo. A partir do momento que alguém quebrou o vidro do veículo, mesmo na Califórnia, num lugar de alta tecnologia e de organização social como Palo Alto, as pessoas começaram aí a danificar o veículo, demonstrando que os primeiros atos de vandalismo permitem que outros atos sejam praticados. Então é muito interessante essa questão da discussão sobre a rua coberta e também de guardas municipais. Eu sou um defensor das guardas municipais, em especial da presença dessas guardas para cuidar do patrimônio municipal, cuidar de questões de trânsito, evitando que a polícia militar tenha que fazer uma atuação nessas questões, permitindo que ela possa atuar nas questões criminais. Falar-se em crack e na destruição de famílias. O crack é um grande problema, um dos principais problemas na destruição familiar, que daí acaba levando pessoas, por exemplo, para as ruas. Com certeza. O crack, boa parte das vezes, ele é o ponto final das drogas. Eles iniciam, às vezes, com álcool, com maconha, com cocaína e acabam indo para o crack. Por quê? Porque essas drogas anteriores são muito caras. E o crack é muito barato. Então, ele acaba sendo o ponto final porque a pessoa já não tem mais condições, não está mais trabalhando, já vendeu tudo em casa e o que sobra é o dinheiro para comprar o crack. O crack é muito barato. E realmente o crack é diferente nos Estados Unidos ou na Europa. Lá, eles têm outros tipos de drogas que são tão prejudiciais quanto o crack. E são drogas mais, até mais caras, assim, diferentes. Mas no Brasil é porque é o que acaba restando de tudo, até das drogas. Então, por isso que o crack ele é muito perigoso. É difícil, tá? Uma pessoa que for usar uma pedra de crack, a chance dele já ficar viciado na primeira vez que ele utilizar é mais de 50% de chance de ele querer usar novamente, ele usar novamente essa mesma droga. Diferente de outras drogas, ou o próprio álcool, que às vezes tu consome e leva muito tempo para tu virar viciado. Então, o crack é uma droga muito difícil. Ele ataca toda a questão psíquica do paciente, da pessoa, e realmente ele acaba não se prejudicando a saúde física dele, que ele fica com uma dependência muito grande. E a gente vê que sim, pelo menos todos os projetos que eu participei com usuário de droga, a maioria deles, claro, tinha uns 5% que era cocaína ou algum outro tipo de droga, mas o restante todos eram usuários de crack. E realmente é algo muito difícil de conseguir lidar. Já conheci várias pessoas que foram em clínicas que pagaram fortunas, mudaram de clínicas, foram para hospitais e mesmo assim não conseguem resolver o problema. Então, claro que a gente vai pensar como é que o SUS, como é que a questão social do município, do estado vai resolver se nem no particular, gastando fortunas, consegue resolver esse problema. Então, o crack é algo que... como é que a gente vai conseguir acabar com o crack? Não dá. É difícil porque eles conseguem fazer ali com o resto das drogas que eles têm e produzem uma droga que é muito barata e todo mundo vai acabar consumindo, quem não tem dinheiro. Então, eu vejo hoje que o principal problema de saúde e questão social é o crack. E onde é que nós vamos acabar com o crack aqui em Criciúma? É difícil, a gente não enxerga onde é que eles estão produzindo, onde é que eles estão vendendo. Então, claro que se a gente conseguisse ter essa abordagem, seria o foco. Mas, com certeza, tem outras drogas que eu vejo que estão atrapalhando os jovens, claro, além da cocaína e a maconha, mas são as drogas sintéticas, como o LSD, que eles acabam tendo que... eles não usam diariamente, porque é difícil conseguir usar uma droga dessa diariamente, mas no final de semana eles usam demais. E aí, a partir daí, também geram outros problemas físicos. As pessoas não entendem que se tu mistura uma droga, se tu mistura álcool e
E às vezes, né, às vezes fica lá um tempo sem se alimentar ou alguma coisa, outra coisa do tipo que eles misturam, isso dá um prejuízo enorme. A gente vê alguns jovens tendo problemas cardíacos, coisas que eu não pegava no início da profissão, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos. Então, são essas drogas todas que se juntam, né? Então, o crack, claro que a gente sabe que é o fim do poço, mas essas outras drogas também geram muitos problemas de saúde mental, principalmente, né? Mas também problemas físicos. Então, é algo que a gente também tem que abordar, porque é muito fácil, né, vender, né? Vai pegar um êxtase, alguma coisa tipo, é uma coisa muito pequenininha, então é fácil de tu transportar, né? Então, e vender, então é algo que a gente vê às vezes no dia a dia. Vai numa festa, vai num bar, vai ter gente usando, porque tu não vai conseguir fazer uma abordagem, tu não vai conseguir perceber que a pessoa tá usando a droga. Simplesmente ele usa e ninguém vai saber o que ele usou ou não. Claro, fumar crack, fumar maconha, tu vê, né? Vai estar o cheiro, a pessoa vai ter que fumar na frente de todo mundo. Então é um pouco diferente. Essas drogas sintéticas, não. As pessoas ficam meio que escondidas, podemos dizer. Elas conseguem usar sociável. Tudo. Mais sociável, isso aí. Mas também gera um dano muito grande. Quando a gente fala na questão de droga sintética, na questão desses outros tipos de droga, as pessoas começam a usar de forma recreativa, visando uma fuga, e depois acabam se viciando. O que tu vislumbra do porquê que isso começa? Boa parte das vezes a gente vê que é recreativo, né? Claro que quando é uma questão mais social, de vulnerabilidade social, talvez tenha um outro caminho, né? Quando as pessoas moram em favelas, então aquilo ali acaba sendo algo já que faz parte do dia a dia deles, né? Mas podemos dizer assim, as pessoas que têm uma condição normal, podemos dizer estável, boa parte delas é questão recreativa. Claro que quase sempre começa com álcool, aí às vezes depois um cigarro. Hoje em dia tem o vape, né? A gente pensa que o vape é um pouco menos pior que o cigarro, mas é do mesmo nível que o cigarro, tá? Faz mal igual pro pulmão, causa uma dependência gigantesca. Então, ela vai escalonando. Aí depois começa... Hoje, né, eu percebo que eles começam... Aí começa a usar uma Ritalina, começa a usar algum outro remédio, um opioide, ou outro psicotrópico, e aí depois vai evoluindo, né, para LSD, aí chegando na cocaína. Até chegar na cocaína, boa parte das vezes a gente percebe que realmente é algo só recreativo. Mas, quando a gente vê que a pessoa é usuária de cocaína, ela usa pro dia a dia. Por incrível que pareça, eu entendi semana passada, um homem de 45 anos, ele usa cocaína desde os 20. Então, ele falou que ele não conseguia mais. A dependência dele com a cocaína era muito grande. Ele conseguia trabalhar, ele era, podemos dizer assim, ativo, funcional, por causa que a cocaína deixava ele ficar muito ativo. A gente sabe que a cocaína é um estimulante. Realmente, ela vai deixar a pessoa ativa. Só que, claro, né, gera todo um custo, porque tu vai ter que usar, tu vai usar e vai acabar o efeito, tu vai ter que usar novamente. Então, ela fica muito dependente. Então, ele estava há 1 ano sem usar cocaína e ele disse que foi uma reformulação muito grande. Hoje, ele se sente uma pessoa bem, ele conseguiu, mas os primeiros meses dele ele teve uma queda muito grande, uma queda brusca. Ele teve que trocar de emprego, porque ele não estava mais rendendo, porque o corpo dele era totalmente dependente da cocaína. Ele usava todos os dias. Então, por isso que eu digo que as drogas hoje, né, os medicamentos que as pessoas estão usando como drogas, também acabam criando essa dependência, claro que num nível muito diferente da cocaína, né, a gente sabe que a dependência é diferente, mas isso também gera um problema, problema assim, a longo prazo. Eu vi agora também uma entrevista esse final de semana de um... Ele também tinha 48 anos. Ele usou durante 28 anos maconha. Ele está há 2 meses sem usar maconha. Ele falou assim, eu não sabia mais o que é uma vida sem a maconha. A maconha fazia parte da vida dele. Então, para ele hoje ele é uma pessoa estranha. Ele falou, 2 meses que eu estou sem. Eu não me considero uma pessoa normal por causa do meu vício. E também não podemos pensar tão longe que o cigarro também faz o mesmo efeito. O cigarro, as pessoas acham que não, é só o problema no pulmão. Não, o cigarro também te dá um problema. Ele altera todas as suas funções. E quando a pessoa larga o cigarro, ela também acaba tendo um problema muito grande, né? As pessoas às vezes engordam porque começam a ficar mais ansiosos, acabam comendo demais. Mas claro que a gente sabe que isso aí é só um trampolim até ela virar o normal. Então, por isso que é difícil. Todo tipo de droga gera uma dependência. Claro, aí o crack chega, o crack é o ápice que 95% das pessoas não conseguem largar, mesmo, né, usando todo tipo de tratamento. Por isso que é algo que a gente tem que abordar, e a gente sabe que a abordagem não só na área da saúde e social, mas principalmente de segurança pública, que é onde a gente vai conseguir fechar nessas bocas, ou pelo menos evitar que a venda seja tão facilitada. Ansiedade, depressão, automedicação, uso de drogas ilícitas.
geram consequências. Tanto a ansiedade quanto a depressão não tratadas. Muitas dessas pessoas, para tentar suprir esses problemas emocionais, psicológicos, acabam se automedicando e outras usando drogas ilícitas, como a cocaína, a maconha, o crack. Isso tem ensejado problemas na sociedade, como suicídio, violência doméstica, violência contra os filhos, contra as mulheres e o próprio crime, aquele crime externo, aquele crime que acontece na rua decorrente do tráfico de drogas. Há alguma forma de se atuar efetivamente para evitar essas práticas de suicídio, da violência doméstica e dos crimes decorrentes do tráfico de drogas através da saúde pública? Com certeza. Tinha que ter muitos programas, né, claro, de conscientização. Isso a gente sabe que precisa, é necessário. Se for ver, hoje em dia, um dos principais problemas, não só em Criciúma, mas no Brasil todo, é conseguir, pelo SUS, atendimento com psicólogo. É algo muito difícil, então a gente teve um crescimento exponencial e claro que não dá para só tratar com psicólogo, psiquiatra, porque nós vamos estar tratando só o problema específico. Nós temos que evitar que chegue nesse ponto. Eu acredito que medidas que comecem lá na escola, né, com medidas de conscientização, ensinando as crianças realmente, os adolescentes, de que as drogas não são o caminho. Isso aí a gente sabe que o ProErd sempre fez muito bem, né? Pelo menos na minha época eu sei que o ProErd ensinou a gente muito, mas claro que a gente tem que ter medidas paliativas, né? Para pelo menos assim, não vamos deixar a pessoa chegar naquele ponto de pensar no suicídio. A gente não consegue dizer o número que teve de aumento de suicídio nos últimos anos. A gente sabe que durante a pandemia teve um pico porque realmente as pessoas estavam em casa. Mas todo o problema de saúde, claro, às vezes aquela pessoa não era um agressor, ele nunca foi. Mas a depressão, o estresse, isso tudo faz com que a pessoa acabe fazendo algo que ela jamais pensou. Então, precisamos sim mostrar, talvez só medicar é muito difícil. Eu não que eu seja contrário à medicação, tá? Até porque no Brasil a gente medica muito, mas se for ver nos Estados Unidos, eles medicam muito mais do que aqui, tá? Então, a abordagem deles é mais forte. Eu acho que tem que ter um meio termo. Quais são as outras medidas que a gente pode fazer? Além da saúde, né? Além da conscientização, além de questões sociais, também é o exercício. Eu sou médico do esporte, porque eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui atleta. Eu paguei minha faculdade com a Bolsa Atleta porque eu sabia que o esporte era algo que muda também a vida das pessoas. Então, se a gente incentivar que tenhamos mais, né? Claro que aqui em Criciúma é a cidade dos parques, isso é muito bom, porque faz com que as pessoas consigam fazer mais exercício físico, mas o esporte é algo também que pode mudar a vida das pessoas. A gente sabe quantas pessoas que estavam lá em depressão, um problema de ansiedade, um estresse pós-traumático, e começaram a fazer corrida, ciclismo, coisas simples, não só esporte coletivo, como futebol, tênis, vôlei, mas esportes também, esportes individuais. Isso daí faz com que as pessoas mudem muito. Todos os estudos mostram que o principal tratamento para depressão, para qualquer doença psíquica, claro que é o medicamento, fazer terapia, mas o esporte é o caminho. Todo tipo de exercício, ele libera endorfinas, ele libera várias substâncias psíquicas que vão fazer com que a pessoa melhore. Então, eu acredito que é um dos caminhos. Incentivar cada vez mais. A gente vê que cada vez mais as crianças e os adolescentes estão indo para jogando computador, videogame, estão indo mais para essa questão tecnológica e estão abandonando um pouco mais os exercícios. Então, eu acho que isso, se a gente fomentar cada vez mais nas escolas, né, nos bairros, no município, vai ajudar e muito com que a gente diminua um pouco, pelo menos, esses problemas, né, que a gente sabe de saúde mental, que são hoje os problemas principais do Brasil e do mundo. O Arthur Guerra e os Zanguanais tem um livro muito interessante que exatamente realiza essa abordagem. Você Aguenta Ser Feliz é o nome do livro, e faz uma análise da abordagem da cura da depressão, da ansiedade e dos problemas mentais através do esporte do enfrentar esses desafios diários que o esporte coloca na vida, como a corrida, o triatlon e ações que mudam a tua realidade. Então, é uma abordagem muito interessante que tem curado as pessoas através de ações que não sejam a medicamentosa. Pessoas, muitas vezes, que enfrentaram surtos, praticam violência causada por drogas, acabaram mudando a sua vida, tendo aí
uma reorganização da sua atuação, tendo uma disciplina diária para enfrentar esses problemas. É claro que é algo que é mais demorado, mas o efeito é muito mais positivo. E muitas vezes, eu atuando como delegado de polícia nos plantões, a gente observa indivíduos que chegam presos, aqueles que praticaram um acidente de trânsito embriagados, aqueles que agrediram fisicamente alguém em razão do uso de drogas. Me deparei com situações de idosos, homens idosos agredindo suas mulheres idosas, totalmente alcoolizados, se autotitulando valentes, né? Inclusive dentro da própria delegacia de polícia, muitos surtados, presos, outros praticando os crimes de furto aqui no centro da cidade de Criciúma, seja de um portão de alumínio até um assalto a uma loja, visando a obtenção de dinheiro de 50, 100, 80 reais para comprar tudo de crack e depois fazer o uso dessa droga e tentar aplacar esse problema do vício. E aí isso enseja vários problemas, né? Às vezes a família não aguenta mais, abandona. Nós temos um pouco de ausência do Estado nesse tipo de atendimento. Eu vejo que falta estruturas. E quando a gente fala em CAPS, na tua visão, o que poderia ser melhorado nesses centros de atendimento psicossociais aí dos municípios para poder melhorar esse atendimento? Eu vejo que não só em Criciúma, mas em todo o estado, provavelmente todo o Brasil, é muito difícil essa estrutura do CAPS. Em Criciúma, recentemente, nós estávamos com problemas grandes em relação aos CAPS. As estruturas que eles estavam não eram as adequadas, tá? Então, nós tínhamos mais de um tipo de CAPS e a gente via que as estruturas não eram suficientes para atender a população toda. Ou eram locais que eram afastados, ou eram locais que não tinham a estrutura adequada, e isso sim atrapalha muito a população. Não só a estrutura, né, física, mas também a estrutura de equipe. A gente vê que precisa sim de uma equipe completa, de uma equipe que dê o suporte, às vezes faltando algum ou outro membro da equipe ali, um psicólogo, um assistente social, isso gera um problema muito grande. Então, com certeza, o CAPS é o refúgio de boa parte das pessoas que não tem uma estrutura familiar ou uma estrutura financeira. Então, a gente sabe que, claro, é muito grande. Criciúma não é uma cidade que tem esse problema tão grande, porque é uma cidade boa, é uma cidade, querendo ou não, é uma cidade rica, podemos dizer assim, comparado com o restante do Brasil. Mas falta muito. Locais. A gente sabe que uma pessoa que é usuária de crack, ela vai ficar internada para tentar fazer o tratamento. Ficar 10, 15 dias não resolve praticamente nada o problema dela. Tu vai conseguir remediar ali por alguns dias, mas com certeza, em 2 dias depois, a pessoa já vai estar novamente usando droga ou vai já estar cometendo violência, fazendo furtos. Então, nós precisamos sim melhorar. Qual que é o melhor caminho? Criciúma não tem um hospital psiquiátrico para tratar problemas, né, desse tipo, principalmente problemas com usuários de droga. Normalmente a gente transfere para outros hospitais da região. Será que Criciúma precisaria disso? Eu acredito que sim. Nós tínhamos lá, onde é hoje o Santo Agostinho, que era no Rio Maior, um hospital psiquiátrico. Que era um hospital SUS e um hospital particular. Ele era dividido em 2. Ali era um local muito bom. Não que precise ser ali, mas era um local que tinha muitos leitos, um local, uma estrutura muito boa, né? Depois, principalmente, foi reformado para a Covid. Acabou ficando uma estrutura realmente de ponta. E hoje eles têm um CAPS que é lá dentro. Só que só um. Então, eu acho que é pouco. Precisaríamos aumentar. Talvez não estrutura só para eles dormirem, para eles poderem ficar internados, mas mais pontos de atendimento, botar um CAPS, pelo menos reduzido numa região, uma região agrícola, a gente pega uma região do Pinheirinho, não só deixar concentrado num local. A gente sabe que hoje o problema de Criciúma não é o CAPS em si, tá? O CAPS, os moradores de rua, usuários de droga, tem lá a casa de passagem, o centro pop, isso gera muitos problemas, mas em Criciúma nós tínhamos lá na Santa Luzia um CAPS, e junto com outra estrutura que dava o suporte para os moradores de rua, isso era muito ruim, porque era um local que não tinha segurança, era um local que foi assaltado dezenas de vezes. Se fosse lá, não tinha mais ar-condicionado, as pessoas iam lá, roubavam,
Então, virou um problema. O CAPS, estando naquela região que não tinha uma estrutura, virou um problema também de segurança pública, porque estava indo muitos usuários e moradores de rua, e ao redor ali estava gerando um conflito e um problema muito grande para a população. E também para os funcionários, porque os funcionários não tinham mais segurança. Eles não tinham ninguém, eles não tinham um segurança para ficar lá dando suporte para eles. Então, o CAPS em si, eu acho que ele precisa de uma reformulação. Precisamos entender, pegar algum modelo que já exista, que funcione muito bem, né? Claro que Criciúma está tendo esse aumento agora, não era uma cidade que tinha tantos moradores de ruas, talvez a gente pegar um modelo de alguma outra cidade que já funcione bem para poder estruturar aqui. A gente tem uma saúde pública muito boa, questão social também, comparado com a maioria dos municípios, mas com certeza o CAPS precisa de um olhar mais atento, né, dos nossos agentes políticos. Quando a gente fala em internação involuntária, quanto custa uma internação de um morador de rua usuário de drogas, por exemplo? Então, depende do local. Nós aprovamos até ano passado, foi um problema que a gente teve em Criciúma, porque foi gerado uma comoção, tivemos que fazer aprovar um projeto de lei de urgência em relação às internações involuntárias, e até poucas semanas atrás não tinha sido, né, 8 meses já do projeto, não tinha sido ninguém internado involuntariamente. Aí nós questionamos e tal, porque realmente é muito difícil e é muito caro. Então, Criciúma não tem um local, uma estrutura completa. Como eu falei, os hospitais psiquiátricos onde tem internação, eles são, não é tudo em Criciúma, eles vão para as outras cidades. E depende do local. Se tu vai botar numa comunidade terapêutica, custa quanto? Sei lá, R$800, já vi de comunidade terapêutica R$800. Mas eu já vi de outros locais, hospitais, que é mais de R$2, R$3 mil para fazer uma internação, uma diária. Então, tu imagina mensalmente quantos custa. Claro que as pessoas que têm muitos recursos, né, que têm dinheiro, eles conseguem botar em locais, é uma média, pelo que eu né, conheço, uma média assim, de uns R$8 mil por mês, para tu deixar uma pessoa lá. No serviço público que a gente tem, eu acredito que o valor seja em torno de R$800 a R$1.000. Mas aí que tem que ver, depende do local que eles vão mandar, depende de muitos fatores. Então, é muito caro, é muito oneroso para o município. Então, e o tempo que eles têm para ficar lá nesse local, se eu não estou enganado, são 3 meses. 3 meses a gente sabe que é muito pouco. Então, por isso que é muito difícil a estrutura que a gente tem hoje. Imagina a gente ter que dar um suporte de pelo menos 1 ano para todos esses usuários, esses moradores de rua, 1 ano inteiro, imagina, pagando, sei lá, centenas de reais por mês, ou milhares, sei lá, talvez dependendo do local, não vai dar para o município. A gente sabe que sim, deixar 3 meses, daqui a pouco a pessoa volta para a rua e volta a usar droga. Então, a estrutura em si, o método que está sendo feito está errado. Então, se deixar só 3 meses ou deixar 1 mês, não vai resolver. Nós tivemos recentemente uma pessoa que foi internada e aí ela pediu para sair. Ela foi internada involuntariamente, ela ficou 15 dias, tô melhor, pediu para sair. Não deu 2 dias, ela voltou a usar droga. Então, também tem isso. É muito difícil a internação involuntária, porque a pessoa ela vai querer voltar para as ruas, ela vai dizer que está melhor, então acaba sendo muito, muito caro. Então, por isso que teríamos que pensar numa outra solução, né? E também os valores teriam que ser repensados. Tem muita gente vendendo ilusão nessa questão da internação involuntária, dizendo que realizou municípios, que esse vai resolver o problema das pessoas. E aí tu começa a perceber que R$24 mil por mês, uma média de R$800, uma diária numa internação desses indivíduos, ao longo de um ano aí, vai gerar em torno de R$250 mil. Então a gente vê muita gente vendendo ilusão com relação à internação involuntária pelo alto custo, mas dizendo que faz e resolve o problema, quando na verdade isso gera uma grande questão de recurso público investido numa situação que muitas vezes não vai resolver o problema definitivamente. Se gera uma ilusão de que se tirou aquele morador de rua e foi resolvido o problema, quando na verdade ele vai acabar voltando ou vai acabar saindo dessa internação, ficando em outra cidade e se maquiou esse problema. Então eu vejo uma maquiagem de uma realidade com relação à questão da internação involuntária pelo alto custo dessa internação, porque se investir R$240 mil em saúde para o município, ou para o Estado, ou para a União, isso gera muito mais eficiência. Então, se maqueia a verdade, se vende uma ilusão para o público de que isso vai resolver o problema, mas não se mostra para a população o real custo de tudo isso, demonstrando muitas vezes que uma pessoa não consegue fazer um exame numa unidade de saúde que custa R$1.000,
e se está gastando 240 mil com um indivíduo como esse para internação, aonde muitas vezes ele vai voltar para a rua. Então, acho que a atuação tem que ser a longo prazo. Isso de fazer uma internação maquiando a realidade é só um enxugar-gelo. E aí, a gente sempre pensa, né, e verifica isso, que o problema da droga não termina na viatura, a gente leva o cara preso, o judiciário pode manter ele preso e vai para o presídio, mas isso não vai terminar. O problema continua dentro de casa, porque esse indivíduo vai voltar para casa. A gente vislumbra muitas mães perdendo seus filhos para a droga, jovens destruídos, moradores de rua que acabam se tornando invisíveis e não há uma mecânica para resolver isso. Talvez a grande guerra da nossa geração, Luiz, de quem nasceu nos anos 80 e hoje está com 35, 37, 40 anos de idade, não seja apenas o crime, não seja apenas contra o crime, mas contra a droga e as consequências que ela causa. Talvez um dos nossos maiores desafios seja o abandono de ações eficientes e que deem resultado. E eu tenho que saber qual é a tua opinião sobre esse assunto. Qual é a tua ideia quando a gente fala em tentar combater o crime apenas enxugando gelo? Eu concordo que realmente essas medidas, principalmente da interdição voluntária, também é para enxugar gelo, ela não é errada, mas ela não é efetiva. Mas eu também é difícil da gente entender, né? Qual que é o principal caminho. Eu acredito que seria assim, a segurança pública dá mais recursos para quem são, principalmente a polícia, as outras entidades que trabalham em relação à segurança pública, dificultando, né? Dificultar a produção da droga, dificultar o tráfico de drogas. Esse é o principal ponto, porque se a gente tiver dificuldade, se ninguém conseguir comprar crack aqui em Criciúma, a maioria dos moradores de rua não vão ficar em Criciúma. Nós vamos transferir o problema para outro local. Aí tem que ter toda uma estrutura de todos os locais, né, tentarem convergir para o mesmo objetivo, que é dificultar a compra da droga. Claro que as medidas são importantes, né? Mostrar para os jovens desde o início que um usuário de droga, ele acaba não tendo futuro. E isso daí os jovens têm que entender que não tem futuro. Claro que a gente está numa favela, para um adolescente vendo que o chefe da favela lá, ele tem dinheiro, ele tem carro. Para eles talvez isso seja muito interessante, mas lá num ponto específico, numa pessoa que é favelada. Pensando em Criciúma, que nós temos pouquíssimas, né, favelas comparado com Rio de Janeiro, outros locais, aqui o problema seria então o quê? Mostrar que realmente a droga ela não vai gerar nenhum benefício. Todo mundo que vai consumir droga, a gente sabe que no momento vai ter algum prejuízo, e efetivar, e dar mais segurança. A gente vê que os policiais hoje, eles têm medo de fazer as abordagens em relação, principalmente aos moradores de rua, porque sempre vai ter alguém filmando, alguém denegrindo a imagem, não sabendo qual foi o contexto que está ali. Às vezes é um usuário que está na 10ª vez que está sendo preso, está gerando problema, roubando as pessoas, e aí às vezes faz uma abordagem um pouquinho mais ostensiva, aí vai a crítica inteira para um policial. Então até isso gera um problema, porque as pessoas, as polícias, os nossos agentes de segurança também têm medo de coibir, principalmente o tráfico, ou os moradores de rua, ou os adolescentes também, né, que vendem drogas. Porque não pode bater no adolescente, concordo. Mas qual que é a maneira mais correta? Nós temos que controlar isso. Então, a mídia também tem que ajudar nesse ponto. A mídia não pode sempre estar favorável ao infrator, porque aí parece que é o contrário. Eu, pelo menos, se a gente acompanhar essa mídia, a gente ia sempre achar que a polícia é sempre a vilã, a polícia que não está sabendo fazer da maneira correta, como se fosse o problema, a polícia fosse o problema, né, das drogas. A gente sabe que não. O problema das drogas, principalmente, é uma questão social, uma questão financeira, questão de saúde pública. Então tem que ser, sim, né, um apanhado geral, melhorar em todos os pontos da nossa cidade, né, nosso estado, para sim, no futuro, a gente conseguir convergir e evitar cada vez mais, principalmente o tráfico, que é o que gera todos os outros problemas. Então, eu vejo com muita dificuldade em relação a isso, né? Nós tivemos aí durante a pandemia um problema muito grande, né? O STF proibindo as ações nos morros, isso também, né, só dificultou o combate ao tráfico de drogas. Então, eu acho que nós precisamos lá de cima, desde cima, para chegar aqui no nosso município, a gente também conseguir combater de forma mais eficiente o tráfico, os usuários de droga, os moradores de rua, e fazer uma abordagem geral, legal, né? Porque a gente sabe que a pessoa que está ali usando droga,
ela é um doente, ela tem um problema. Claro, às vezes ela foi porque ela quis, ela não tinha nenhum problema em casa, nada, mas ela acabou se tornando aquilo. Então, nós temos que, claro, nos preocuparmos. São pessoas que precisam de cuidado, precisam realmente de um zelo maior, porque elas não estão com as suas, né, com a saúde mental dela em dia, é normal, podemos dizer assim, e precisamos cuidar também dessas pessoas. Mas, claro, não podemos sempre priorizar os usuários de drogas, moradores de rua, ao invés de estar gastando o nosso dinheiro com as pessoas que trabalham, que geram impostos, que são pessoas de bem. Nós temos que ter essa equivalência. Quem que realmente importa? Vamos dar mais dinheiro para a segurança pública, para os policiais trabalharem, ou vamos ficar pensando em proteger as pessoas que não estão fazendo correto? Então, é algo muito difícil, que eu acho que, sim, precisa de uma medida ao longo prazo. A curto prazo, eu acho que não vamos conseguir resolver, mas se a gente conscientizar, se a gente começar desde o começo sabendo claro, quem comete um ato grave tem que ter uma punição adequada, que é o que não acontece no Brasil. Quem sabe isso a gente vai diminuindo ao longo do tempo e vai melhorando, né, toda essa questão de criminalidade. Hoje conversamos com o Dr. Luiz Fontana, jovem médico, político, vereador na cidade, representante da comunidade criciumense na busca pela melhoria da nossa sociedade. Eu saber a tua opinião, você que acompanhou esse podcast, sobre esse assunto. Para você que acompanhou, muito obrigado. Deixe teu comentário sobre essa pauta. Curte, compartilhe. Finalizamos hoje mais um Ronca Bambu falando sobre um tema importantíssimo: saúde e mudança da sociedade.